Aqui eu escolhi uma questão onde a gente rememora a classificação dos sais. Então você tem sal básico, sal ácido, sal duplo e sal hidratado. E aí ele quer saber, o enunciado pede, associe corretamente de cima para baixo os itens a seguir. Então ele quer saber, dentre os sais, as moléculas de sais dados, tá? Qual será básico, duplo, ácido ou hidratado? E aí eu coloquei nossa arte aqui. Então, no primeiro caso, nota que eu tenho MgOHCl. Nota que na molécula, entre o ametal e o metal, eu tenho sobra de hidroxila. Lembra que o sal é produto da neutralização entre ácido e base. O ácido é formado pelo hidrogênio ligado ao metal, já que aqui o cloro não está ligado ao oxigênio. E a base é formada pela hidroxila ligada ao metal. Como sobrou hidroxila, é porque esse sal, essa molécula de sal, é classificada como sal básico, porque quando sobe hidroxila, é porque a neutralização foi parcial. Em outras palavras, nem todos os hidrogênios do ácido conseguiram neutralizar todas as hidroxilas da base. Ela é total, a neutralização, quando todos os hidrogênios do ácido neutralizam todas as hidroxilas da base. Lembrando que a neutralização entre H+ do ácido e OH- da base é sempre 1:1. Entendeu? Sobrou hidroxila na molécula do sal, no meio, tá? Eu tenho um sal básico, essa classificação. Já nesse caso de... o nome dele, né? É cloreto monobásico de magnésio. Se tivessem 2 hidroxilas sobrando, não é o caso aqui, só para dar um alô, cloreto dibásico de magnésio, e assim por diante. Essa é a nomenclatura. Já no segundo exemplo aqui, cadê? Não aqui, né? Eu botei na ordem MgOH, NaH, para vocês primeiro entenderem o que é um sal básico e o que é um sal ácido. Nesse caso, ao contrário do de cima, você vê que sobra hidrogênio. Então, nem toda a hidroxila da base, hidróxido de sódio, neutralizaram os hidrogênios do ácido, H2CO3, hidróxido de sódio, ácido carbônico. Como sobe hidrogênio, a neutralização também é parcial, e sobrou hidrogênio na molécula, no meio da molécula, eu tenho um sal classificado como sal ácido. E, de novo, o produto é de uma neutralização parcial. Carbonato só tem um hidrogênio monoácido de sódio. Se tivessem 2 hidrogênios, não é o caso, estou dando exemplo, carbonato de ácido de sódio, e assim por diante. Já no terceiro caso, aí eu não segui a ordem aqui, tá? Eu segui uma ordem para vocês entenderem. Nota que eu tenho duplicado aqui o metal, ou seja, esse sal é produto, eu botei aqui embaixo, da neutralização entre um ácido sulfúrico, H2SO4, e 2 bases, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Então eu tenho sal duplo, porque eu dobrei a quantidade de hidróxido, ou bases, em relação ao ácido. Então, aqui eu tenho um sal duplo em relação ao cátion. É o cátion que está dobrando. Como eu também posso ter um sal duplo em relação ao ânion, quando dobrar o ânion. Por exemplo, a BrCl. CaClBr. Nota que eu tenho ClBr como ânions. E o Ca é o cátion, só tem um. Então, eu usei, no caso do BrCl, uma base para 2 ácidos, o contrário daqui. Não importa. Ou no caso de um sal duplo em relação ao cátion, ou no caso de um sal duplo em relação ao ânion, o nome está dizendo sal duplo de sódio e potássio. Então, ele é classificado como sal duplo quando ele apresenta um ânion e 2 cátions, ou um cátion e 2 ânions. Nomenclatura desse caso: sulfato,
Nota que primeiro vem o elemento menos eletropositivo e depois o elemento mais eletropositivo. Sempre nessa ordem. Menos eletropositivo, mais eletropositivo. No caso do ânion, primeiro o elemento mais eletronegativo, o ânion, depois o elemento menos eletronegativo e o nome do metal. Então, quer dizer, sal básico, classificação. Cuidado que eu não estou falando em caráter, tá? Eu estou olhando para o carinha aqui e estou classificando o sal. Pela molécula, ele é um sal básico porque sobra o H. Pela molécula, ele é um sal ácido porque sobe hidrogênio. Pela molécula, ele é um sal duplo porque eu tenho duas bases para um ácido, dois cátions, sal duplo em relação ao cátion. E, finalmente, aqui, repara que eu tenho a molécula do sal e N vezes de molécula de água. Isso é um sal hidratado. Aqui eu tenho tetraborato de sódio DK, porque são 10 moléculas de água, deca hidratado. Se você aquece, você elimina essas moléculas de água. Tranquilo? Então, quer dizer, isso aqui, inclusive, a gente viu lá em... Estamos rememorando, né? Então, a resposta eu tenho, ó, sal básico 1. Aqui é um sal duplo 2. Aqui é um sal ácido 3. E aqui é um sal hidratado 4. 1, 2, 3, 4. Letra C. Está aí. Viu lá que molinho? Isso é uma questão visual. Mais nada, gente boa. Eu não preciso saber nada para responder uma questão dessa. Eu não precisava nem saber química. Olhou, já dá para ver quem é quem. É evidente, você tem que saber que a hidroxila remete à base. O hidrogênio remete ao ácido. Dobrou o cátion ou dobrou o ânion. Aqui eu tenho hidratado, porque além da molécula do sal, eu ainda tenho moléculas de água. Claro que eu exagerei quando falei que não precisa saber química. Legal? Então, tranquilo, a gente daqui a pouco está de volta.